Boa noite, professora, e aos demais alunos. O tema da nossa pesquisa se chama Depositário e o Administrador. Para fazer essa pesquisa, a gente utilizou alguns livros. A gente conseguiu esses livros através da biblioteca da nossa própria universidade. Foi uns 4 ou 5 livros, estava bem difícil de encontrar alguma coisa. Utilizamos um pouco da internet, mas o que mais nos ajudou também foi o estágio do Matheus, que ele entrou em contato com alguns advogados que ajudaram bastante. Mas enfim, dando continuidade à apresentação, o Matheus vai começar falando um pouco sobre. O artigo 149 do Código de Processo Civil, ele fala que todos são auxiliares da justiça. O depositário e o administrador são auxiliares da justiça. Conforme o perito, o oficial de justiça, todos eles são auxiliares. Todos esses temas serão apresentados pelos outros colegas da nossa turma. O artigo 149, ele fala: são auxiliares da justiça, além de outros cujas as atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Conforme foi visto já em sala de aula sobre esses auxiliares de justiça, que a professora comentou um pouco, cada caso no direito é um caso, cada caso é um caso. E como no direito tudo depende de cada processo, cada um será utilizado. Eu acho que, do que eu me lembre, o único que será utilizado na maioria dos processos é o oficial de justiça, que caso a citação da R não seja entregue, será utilizado o oficial de justiça, que é uma segunda citação. Mas isso é bem lá para frente, não vou botar coisa na cabeça nossa. No caso da nossa amiga Angélica, que ama o direito penal, como a professora sempre puxa a orelha dela, um dos mais utilizados é o perito, para averiguar a cena do crime, para saber, né, da onde veio a bala. Então, isso é cada caso do direito. Assim como nos nossos exemplos, o administrador, ele é utilizado para administrar uma empresa falida. No caso, a empresa entra em falência, o juiz denomina o administrador para cuidar dessa empresa por um tempo. A outra questão é do depositário, que a gente pegou um exemplo aqui, que é um exemplo fictício, que é do não pagamento de um carro. Vai lá, compra um carro e não paga. E aí será denominado até mesmo a mesma pessoa que comprou e não pagou, ela será um depositário. E caso ela não cumpra, ela pode ser depositário fiel ou infiel, que a gente vai ver no decorrer do nosso trabalho. A função deles, cada um tem sua função. Assim como todos têm sua função no direito, né? E tem a função de cada um. Bom, o depositário e o administrador são aqueles auxiliares responsáveis pela guarda e a conservação de bens penhorados, sequestrados ou arrecadados. Assim como os demais auxiliares, o depositário e o administrador respondem pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causarem as partes, conforme o artigo 161 fala. O depositário ou administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar a parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver a que legitimamente despendeu no exercício de encargo. O parágrafo único também fala: o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Mas cada um tem sua função individual.
No caso do depositário, tem dois tipos, o fiel e o depositário infiel. Qual a função do depositário fiel? Bom, o depositário fiel é a atribuição dada a alguém para guardar um bem durante o processo judicial. Também sobre uma ótica do direito comercial. O fiel depositário é aquele que assume e aguarda um determinado bem. Ou seja, ele fica cuidando do bem durante o processo que está rolando, né? O fiel depositário está com a posse do bem, no caso, né? Durante o desenrolar do processo de execução. Por exemplo, como eu tinha falado no começo, a gente pegou um exemplo, esse exemplo é fictício. Ao se financiar um carro e deixar de pagar as parcelas de financiamento, o agente financeiro entra com um processo na justiça contra o devedor, com uma ação de execução. É permitido ao devedor permanecer ao cargo durante o processo e este passa a ser fiel, devendo após a assinatura da anuência guardar e conservar o bem apreendido, até que o juiz mande entregá-lo a quem é o direito, ou seja, a quem realmente pertence o bem. Se é o banco, por ele não ter pago, ou vai continuar com a pessoa por algum outro desenrolar no meio dos processos, né? Ao descumprir o mandato, será penalizado com a prisão civil. O depositário infiel é aquele que ficou responsável pela guarda do bem, que não lhe pertence, né? Caso o juiz nomeie uma pessoa diferente do processo para cuidar desse bem. E aí ele não guarda esse bem, ou seja, ele perde, deixa que foi roubado, algo do tipo. Ele passará a ser infiel. E tem possibilidade de prisão, conforme é prevista no Código Civil, artigo 652, que fala: seja o depositário voluntário ou necessário, o depositário que não restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a 1 ano e ressarcir os prejuízos. Ou seja, além de ser preso, ele vai ter que, sobre pena de devolver, né? Como já era previsto lá no começo, devolver, mas vai ter que ressarcir sobre os danos causados. Enquanto os bens não forem devolvidos, o fiel depositário passa a ser infiel, né? Caso eles não forem devolvidos, passa a ser infiel. E apesar de ter a prisão prevista por lei, essa ação não é mais empregada não é mais empregada. Desta forma, a ação configura apenas o constrangimento ilegal. As contas do depositário judicial terão que ser prestadas no início do processo e no final do processo. Como assim? Ele vai ter que, quando começar o processo e ele for denominado pelo juiz depositário daquela ação, ele vai ter que, o quê? Vai falar todos os bens que ele tem, tudo que ele tem, o dinheiro na conta, tudo, porque durante o processo ele vai ficar responsável pelo bem daquele processo que está rolando. E aí ele não pode, ganhar em cima daquilo, ou, vamos usar uma questão, o dinheiro. Se ele fica responsável pelo dinheiro, 100 mil, e ficar na conta dele, e ficar comendo juros, esses juros vai ser para parte de quem é o processo, não para o administrador, não para o depositário, porque o dinheiro é da ação que está rolando, não do depositário. O depositário é só um auxiliar, ele só está ajudando o juiz a cuidar daquele dinheiro por um tempo enquanto está rolando o processo. Ele não pode usufruir desse bem que os juros, no caso. Então, aí no final do processo, ele vai ter que ir lá entregar o dinheiro para o juiz, para dar para quem tem o direito real. E aí, por isso que ele tem que fazer essa prestação de conta. No caso, ele tem que como que eu posso falar? Ele tem que prestar a conta, né? do que aconteceu durante aquele tempo que ele estava cuidando do dinheiro. Também, o administrador,
ele tem a função dele, como todos os outros. Essa função tem denominação judicial, o juiz denomina a função dele, em lei também é denominado. Qual é essa função? O administrador trata-se de pessoa física ou jurídica de confiança do magistrado, encarregada de administrar a massa falida, desde que seja profissional, idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada, sendo uma função remunerada e indelegável. Ao administrador judicial compete sob a fiscalização do juiz e do comitê de credores, além de outros, os devedores estampados no artigo 22 da Lei 11.101 de 2005, o administrador responderá pelos prejuízos causados à massa falida ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa do desempenho de suas funções. Dando um exemplo de uma empresa que fica do outro lado da BR ali do nosso campus, a Implac, que ela é uma empresa de material plástico maleável. Por ela ser uma das maiores empresas de material assim, exportando até para os Estados Unidos, ela teve uma boa economia para segurar para pagar os funcionários, para manter a empresa no começo da pandemia. A pandemia começou em 2020, 2021, 2020. Depois do carnaval, fevereiro, né? Foi em março, meu aniversário. Enfim, ela teve esse ano conseguindo segurar o pessoal. E eu entrei em 2021, fevereiro, março começou a cair tudo. Não tinha mais nem dinheiro para trazer matéria-prima, não tinha mais como pagar funcionário, ia muito funcionário embora. Então teve que fazer uma recuperação judicial. E não se sabe se essa recuperação colocaram um auxiliar de justiça. Mas caso tivesse colocado, o que ele deveria fazer? Ele ia ocupar o lugar de uma pessoa que já administrava a empresa já, né? E o que ele ia fazer no lugar dela era ser praticamente o chefe, né? Não o dono em si, mas o chefe. Ele ia cuidar de tudo, do que a empresa gasta de material, pagar os funcionários, ele seria responsável por tudo. Porém, né? Ele seria como se fosse o juiz ali, trabalhando para a empresa, mandando na empresa, para recuperar, para fazer ela voltar ao normal, né? Normalizar. Ele seria os olhos e ouvidos do juiz. Tudo que ele fizesse ali, desde pagamento de funcionários, contratos, o dinheiro que entra e sai da empresa, ele teria que falar para o juiz. O juiz seria responsável por tudo. Caso se desse certo, ele iria receber a porcentagem dele. Se não desse, ele teria que responder por isso. Também, nessa questão de ele ser o chefe, como o Carlos falou, ele iria cuidar de tudo. Tudo que chega até tudo que sai. Só que tudo isso ele teria que fazer mostrando para o juiz. Olha, eu vou diminuir o preço das coisas para aumentar o meu capital, para aumentar o giro de negócios aqui, para poder render um outro valor, para esse valor a gente conseguir organizar. Ou seja, esse administrador, como o próprio nome já fala, muitos casos até de funcionário que vai para a rua que tem que ser o direito para pagar. A empresa tem que pagar o direito do funcionário. Sim, aí nesse caso, na pandemia, muitas pessoas foram para a rua e entraram na justiça contra a Implac, porque ela não estava pagando. E aí o que aconteceu? A empresa foi lá e falou, olha, juiz, eu não tenho como pagar, eu estou em falência. E aí, onde foi que aconteceu a recuperação judicial? Que aí nessa recuperação judicial entra o administrador. A gente não sabe, né, na Implac, se foi utilizado o administrador judicial ou se foi o próprio administrador da empresa, só que, né? Por que
usa o administrador judicial e não o próprio da empresa, em muitos casos. Porque o juiz, ele tem que ser alguém de confiança do juiz. Alguém que seja de confiança e também tenha o... Como é que eu posso explicar? Também tenha que fala sobre ele ser um profissional, tipo um advogado, um economista, um próprio administrador, um contador, alguém que entenda para poder, ou também pode ser pessoas uma pessoa jurídica especializada. Pessoa jurídica, como todo mundo sabe, é uma empresa. Aí pode ser uma empresa especializada em tal empresa aconteceu uma recuperação judicial e a empresa que trabalhou nisso se saiu bem. O juiz confia nessa empresa e o juiz vai contratar essa empresa. Uma empresa para comandar outra. Uma empresa para comandar outra. No caso, no artigo 160 do Código de Processo Civil, fala da remuneração. Como assim a remuneração? É como se fossem os honorários. Os honorários advocatícios são para os advogados, como a professora explicou dentro de sala de aula, né? Se o advogado for bom, ele vai receber a parte dele, do cliente dele, e da parte contrária. O administrador judicial, ele vai receber a parte que o juiz delegar para ele lá no começo. Quando for delegado, o artigo 160 fala: por seu trabalho, o depositário ou administrador receberá remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e as dificuldades da sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais pressupostos para indicação do depositário ou do administrador. Ou seja, ele pode botar 1, 2, 3 ou 4 pessoas para comandar aquela empresa, e aí ele vai fixar: olha, essa empresa teoricamente é fácil de se lidar, então vamos fixar o valor. Essa empresa já é uma coisa mais complicada, vamos aumentar o valor, botar um valor maior. É nesses casos. Dentre esses deveres, eles têm as suas competências. Qual é a competência do administrador judicial? A competência dele é fiscalizar as atividades do devedor e é o cumprimento do plano de recuperação judicial. Ou seja, vai ser criado um plano, né? Um plano de recuperação, e aí ele tem que ser seguido. E esse é o dever dele. Juntar aos autos da recuperação judicial relatório mensal das atividades da recuperanda. É aquele mesmo coisa que eu já tinha falado. Ele vai ter que fazer mostrando ao juiz: olha, esse mês eu fiz tal coisa, olha, esse mês eu fiz tal coisa. Entendeu? Bem como também o relatório sobre a execução do plano de recuperação judicial. É o mesmo esquema ali do relatório, mostrar para o juiz. Além disso, compete ao administrador judicial a verificação de todos os créditos que serão arrolados na relação de credores da devedora, sendo que essa verificação abrange a análise de lastros, o recebimento de documentos enviados pelos credores, as divergências intentadas em incidentes processuais de habilitação e impugnação de crédito, a elaboração do edital que trata o artigo 7 do parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005, para, ao final, haver a consolidação do quadro geral de credores. Ao administrador judicial também compete presidir a Assembleia Geral de Credores, o ato no qual o plano de recuperação judicial será deliberado e votado pela comunidade de credores. Nesse caso, como quando faz o plano de recuperação judicial, vai ser votado. O que acontece? Vai ser votado se aquele plano é um plano legal, é um plano bom, é um plano necessário para aquela empresa. E nessa questão,
a atuação do administrador, né? Qual é a atuação dele? A gente pegou aqui um doutrinador, é o Fábio Ulloa Coelho, que ele tem uma doutrina aqui que a gente achou bem interessante. Na recuperação judicial, as funções do administrador judicial variam de acordo com os dois vetores. Caso o comitê exista ou não, e caso tenha sido ou não decretado o afastamento dos administradores da empresa em recuperação, caso tenha sido decretado o afastamento dos administradores da devedora, o administrador judicial deverá administrar e representar a recuperanda temporariamente até que seja eleito um gestor judicial pela Assembleia Geral de Credores. É aquele mesmo esquema que eu já havia falado, que no caso o juiz pode usar o mesmo administrador que está na empresa. Ele está lá na empresa, administrador. Eles vão votar o plano e vão entregar para ele. Segue esse plano e mostra para mim mensalmente que a gente vai tentar recuperar a empresa. Caso ele não confie nessa pessoa ou não ache essa pessoa capacitada, ele vai indicar um administrador judicial. A Lei 11.101 de 2005 estabelece que o administrador judicial deve ser preferencialmente profissional com conhecimento em direito, administração de empresas, economia ou contabilidade, ou ser pessoa jurídica especializada. Essa lei a gente utilizou bastante no nosso trabalho, né? Que é uma segunda lei que fala bastante sobre o depositário e o administrador, que é a questão mais a questão do que eles podem ou não fazer, do que eles devem ou não fazer. A gente utilizou o Código de Processo Civil, que vai do artigo 159 ao 161, que fala do depositário e do administrador. A gente utilizou o Código Civil, o artigo 652, que fala da prisão caso o depositário não cumpra os deveres dele, e a gente usou a Lei 11.101 de 2005. Essa foi a nossa lei que a gente utilizou, né? Eu até também, nas minhas pesquisas e nas minhas conversas com os procuradores lá do município que eu trabalho, eles me passaram alguma jurisprudência que eu não tenho agora ela no momento, mas no momento aí da aula eu vou estar disponibilizando, vou estar lendo ela para dar mais uma ênfase e falar mais sobre, né? Então, esse foi o nosso trabalho sobre administrador e depositário. Quer falar? Lembrando também que a gente decidiu fazer um vídeo fazendo uma explicação, que a gente não queria chegar na frente da turma e só falar, só apresentar. A gente decidiu fazer um vídeo que a gente lê artigos, coisas que a gente mesmo escreveu, e depois a gente explica para vocês, para ficar mais simples de entender, mais fácil de entender. E até conversamos entre eu e o Matheus, uma conversa entre eu e ele também, um ajuda o outro, um tira dúvida com o outro também. E esse foi o intuito do nosso trabalho, o vídeo, para ficar mais explicado. A gente achou que seria mais explicado do que chegar na frente da sala e falar. Até porque o nervosismo não deixa. O nervosismo não deixa, né? Mas ajuda. Então esse foi o nosso trabalho, a gente queria agradecer e muito obrigado, uma boa noite a todos.